Olá, meu nome é Pedro, sou psicólogo, trabalho num CAPS Álcool e Drogas, na região de Pirituba, no município de São Paulo. Quero contar um pouquinho sobre a minha trajetória e também vou falar sobre proibicionismo e as implicações éticas e legais. Eu me formei no ano de 2010, desde então trabalhei sempre com a questão do uso de substâncias psicoativas, atuei bastante tempo com adolescentes e jovens no Projeto Quixote, fiz algumas disciplinas na área, alguns estudos, alguns cursos, recomendo muito o curso do PROAD, muitas leituras. Atualmente faço mestrado na PUC sobre a temática de uso de substâncias psicoativas e a política pública para jovem na psicologia social. Então é desse lugar que eu vou falar hoje. A gente vai discutir um pouco sobre o proibicionismo e as implicações éticas e legais que o proibicionismo gera, né? Então, necessidade humana em buscar estados alterados de consciência. A gente tende a pensar, muitas vezes a gente pode pensar, que a questão do uso de substâncias psicoativas, das drogas, elas foram assim sempre proibidas. Isso é um dado, a gente sempre conviveu com isso, mas é um pouquinho diferente. Se a gente for olhar para todas as sociedades humanas, em algum momento a gente vai ter o registro do consumo de substâncias psicoativas das mais diversas. Então eu coloco a necessidade humana em buscar estados alterados de consciência. A gente tende a pensar olhando para a história da humanidade e de outras espécies também, mas a gente tende a pensar de que talvez seja uma necessidade humana de escapar da realidade, de experienciar novas maneiras de estar no mundo, de viver a si mesmo como algo intrínseco ao ser humano, como algo que permeia a vida humana na Terra. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. O interesse do homem por psicoativos no decorrer da história, né? Então você já teve uso de substâncias utilizadas em rituais de magia, rituais religiosos com o objetivo de conexão com os deuses. Isso é muito presente em diferentes sociedades. Você também você tem o uso contextualizado em determinadas culturas, o uso de psicodélicos, de tabaco, de bebidas. O tabaco já foi algo cultuado pelos indígenas na época das grandes colonizações nas Américas. O consumo de bebidas remete à sociedade romana, à sociedade egípcia. Os psicodélicos, você tem aí nas Américas o consumo de ayahuasca, que a gente vai falar e vai focalizar um pouco mais. É um uso feito há milhares de anos, né? Um chá que exige preparo, não bastando apenas você colher essa folha. Imagino que alguns já tenham ouvido, boa parte já tenham ouvido falar da ayahuasca, uma erva que tem ganho muito protagonismo, se caracterizando enquanto algo bem brasileiro, da região da Amazônia. Um xamã que orienta um ritual, tendo uma experiência distinta, que pode ser, gerando uma experiência distinta, que eventualmente pode ser dolorosa, gerar um mal-estar físico, mas que tem uma característica de limpeza, uma característica de limpeza física e de alma. Esse é um pouco do ritual de ayahuasca. Ele também gera uma alteração de consciência que pode produzir uma acentuada percepção na realidade. E você entrar em comunhão com o espírito da floresta, entrar em comunhão com o universo, com as coisas da natureza, com as outras pessoas, enfim, com a vida. E nos dias atuais, esse uso milenar da ayahuasca, você tem cerimônias do Santo Daime, da União do Vegetal e de outros grupos também. E pesquisas muito valiosas, muito importantes, de tratamento para depressão, para alcoolismo,
para outras doenças psíquicas. Então tem muita gente boa percebendo as vantagens, os benefícios que os seres humanos podem ter num uso da ayahuasca para melhorar a sua vida. Então estou dando exemplos assim de substâncias que o proibicionismo, que a gente vai falar um pouco mais, teve a ilusão de acabar com todo o consumo de substâncias psicoativas, mas paralelo a isso você teve usos milenares que tiveram ganhos e vem tendo ganhos na humanidade. Bebidas alcoólicas também, elas têm sido usadas por praticamente todas as sociedades humanas desde os tempos mais remotos. Há evidências documentadas da existência de bebidas entre os sumérios, esse é o registro um pouco mais antigo, por volta de 3.200 anos antes de Cristo. Também a sociedade romana, também o Império Romano, no Egito, né, no Egito Antigo, você teve registro sempre do consumo de álcool, de vinho, e você teve a cerveja como principal bebida consumida por esse povo, considerado um alimento importante, e o seu consumo estava integrado à mitologia, religião e economia. Esse povo a gente se refere aos sumérios. E a cerveja ela também foi um alimento durante muito tempo na Europa, consumido inclusive por crianças no café da manhã. Para a gente ver como é relativo a questão do que é droga, né? O papel das substâncias psicoativas na constituição da economia moderna é tão grande, mas tão grande, que o Brasil ele obteve a maior parte dos escravos africanos por escambo, direto com a África, onde se trocavam homens por tabaco e aguardente. Até hoje, o Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo. Tabaco, uma substância psicoativa descriminalizada, legalizada, né, vendida, enfim, em qualquer esquina. Ao ponto do ramo florido dessa planta, não sei se todo mundo sabe, ela faz parte do brasão nacional ao lado do ramo frutificado de café. Teve até um deputado que tentou mudar para a folha de guaraná e não foi muito bem aceito. Você vê tamanha a conexão brasileira com a produção do tabaco. Então essas são algumas drogas, se tem algumas coisas atualmente lícitas, outras lícitas, para a gente pensar como é que vai se configurar esse critério de escolha de qual substância, né? É um pouco isso, para a gente pensar. Aqui uns exemplos para a gente brincar um pouquinho. Essa heroína, fabricada pela gigante multinacional a Bayer, é um frasco de heroína da Bayer. Esse frasco é em torno de 1890 a 1910, e a heroína era divulgada como um substituto não viciante da morfina e remédio contra tosse para crianças, isso nessa época. Mais um aqui, o vinho Mariani. O vinho Mariani, de 1865, era o principal vinho de coca do seu tempo. O Papa Leão XIII, ele carregava um frasco de vinho Mariani consigo e premiou o criador do vinho, o Angelo Mariani, com uma medalha de ouro. Então, você vê que até o Papa cultuava o vinho. Essa é a glicoheroína, essa propaganda de uma empresa norte-americana de Nova York, ela era usada não apenas como analgésico, mas também como remédio contra asma, tosse e pneumonia. E misturar a heroína com a glicerina, que tem açúcar, né, ela tirava o amargor desse opiáceo e tornava um pouco mais palatável a sua ingestão. Então mais uma heroína, né, hoje altamente proibida na Europa, tida como uma das drogas mais fortes do mundo, né? Você vê que era consumida de uma maneira muito diferente naquela época. Esse é o ópio para asma, também para a gente brincar um pouco. Esse ópio para asma, ele era indicado para asma e outras afecções espasmódicas, um líquido volátil colocado dentro de uma panela e aquecido por um lampião com querosene. Esse também é o famoso tablete de cocaína. Você vê, o marketing, né,
da época, os tabletes diziam assim: indispensáveis para cantores, professores e oradores. Eles também aquietavam dor de garganta e davam um efeito animador para que esses profissionais atingissem o máximo de sua performance. 1900. Drops de cocaína para dor de dente, cura instantânea. Drops de cocaína para dor de dente, final do século XIX, era popular entre as crianças. Ele não apenas acabava com a dor, mas também melhorava o humor de quem os consumia. Agora, esse foi um pouco de alguns exemplos para a gente relativizar, né? Essa coisa que às vezes é um pouco dada para a gente do que é legalizado, do que é proibido. Um breve histórico das políticas por campo de drogas. Não havia políticas de Estado para essa questão até o século XIX. Então, até o século XIX, o Estado não intervia no que as pessoas consumiriam ou não. Você teve uma influência muito maior da igreja até então, né? No início do século XX começam os tratados internacionais entre os países, principalmente com muita força e muita iniciativa dos Estados Unidos da América, para se controlar o consumo das drogas mundialmente. Em 1912, na Holanda, você teve o famosíssimo Congresso de Haia, né? Que foi um tratado internacional, talvez o primeiro mais importante, né? Que coibiu em seus territórios o uso de opiáceos e de cocaína que não atendesse a recomendações médicas no mundo todo. No Brasil, foi instaurada a figura jurídica do toxicômano no ano de 1921, assim como a internação compulsória, através do decreto 4.294, né, em 1921. Então o Brasil começa, de acordo, né, com a ordem mundial, a instaurar a internação compulsória, né, e tem um viés moral e jurídico na relação com o toxicômano, né? É cunhado um termo toxicômano, uma pessoa que faz uso compulsivo de álcool e outras substâncias. Nesse contexto, no Congresso norte-americano se instaurou uma proposta de lei que não previa apenas a fiscalização pelo Estado, mas a proibição do livre consumo de opiáceos e de cocaína. Aí temos, em 1919, a famosa Lei Seca dos Estados Unidos. A Lei Seca, muito famosa nos filmes de máfia, né? Que consagrou Al Capone, Frank Costello. Era a 18ª emenda à Constituição que proibia a produção, transporte, importação e exportação de bebidas alcoólicas em todos os estados da federação. É importante a gente pensar, quanto à Lei Seca, que ela não é feita assim, descontextualizada do que o mundo estava vivendo, obviamente, né? A Lei Seca ela vem de encontro a uma política industrial que foi cunhada enquanto Fordismo, que visava controlar os corpos também, né? Então você não queria ter funcionários que acordavam tarde, porque tinham bebido até um dia anterior. Então houve assim uma forte influência da indústria e da época em que se instaurou para a 18ª emenda da Lei Seca. E como consequência, né, não deu muito certo, houve a criação de um vasto mercado ilegal de bebidas alcoólicas, qual circulava especialmente circuitos clandestinos relacionados a outras drogas proibidas como a cocaína. Houve assim grandes gangues dominando os alambiques, dominando as regiões, os territórios, houve muita violência, houve essa inauguração dos grandes mafiosos, né? Como eu já disse, o Al Capone acho que é a figura mais importante. Então essa Lei Seca ela foi revista nos anos 30 nos Estados Unidos da América. Perceberam-se que não adiantava controlar demais. No Brasil, acompanhando as políticas internacionais, né? A gente teve em 32 a proibição definitiva da maconha, né? Enquanto isso, no mundo, houve a consolidação de da proibição da guerra contra algumas drogas,
do ópio, da maconha, da cocaína e dos alucinógenos. No final de 30, o Brasil, acompanhando novamente o movimento mundial, foi decretado de que o porte de drogas era passível de prisão. E nas décadas de 40 e 50, a figura do toxicômano ela já flutuava entre as esferas do âmbito médico e do âmbito legal. Ou seja, o médico começou a ter um pouco mais de protagonismo para dizer se a pessoa tinha que ser presa por portar droga ou ela tinha que fazer um tratamento, normalmente num manicômio, né? Então, em 1961, você teve a Convenção Única sobre Drogas na ONU. Ela consagrou internacionalmente a repressão e a proibição como diretriz do trato às drogas. Você vê que as políticas elas foram se fortalecendo contra uma ilusão de erradicação do consumo de drogas no mundo. No Brasil, você teve, a partir de 64, a ditadura militar, então houve um endurecimento muito grande, né, quanto ao consumo de drogas. Então você criminalizou notavelmente o uso. A Convenção de 71 na ONU também reforçou a de 61, então foi assim estimulado essa ilusão de erradicação total da droga no mundo, né? No Brasil, a medicina começou a ampliar a questão de como lidar com o toxicômano, né? Médicos psiquiatras, enfim, começaram a ter mais protagonismo nas políticas para abordar essa questão. Você teve a lei de tóxicos ou de entorpecentes, a lei 6.368, que afirmou que o entendimento do uso de drogas como causadora de dependência física e psíquica. Você teve um forte aumento do número de usuários, né, incluindo representantes da classe média e da classe artística. Se você for pegar nessa época, todos os grandes artistas brasileiros, né, eles faziam consumo de algumas substâncias psicoativas. Você teve o Gilberto Gil, por exemplo, um gênio da música, que foi preso pelo porte de maconha. Você teve a Elis Regina, que teve um final trágico com o consumo de cocaína. Você teve o Tim Maia, um consumo muito intenso de cocaína. Chico Buarque, Caetano Veloso e por aí vai. Então, é a classe média, sim, fazendo um consumo um pouco mais intenso, um pouco menos velado do uso de substâncias psicoativas. Em 1980, a gente coloca o Ronald Reagan, que foi um presidente norte-americano, como um forte influenciador da política de guerra às drogas. Então ele aparecia na televisão junto com a esposa, falando que a tolerância tinha que ser zero, que as drogas deveriam ser erradicadas do mundo, que era um mal terrível, e a droga foi colocada como grande inimigo norte-americano, né? Os Estados Unidos, lembrando, tendo muito protagonismo nas políticas da ONU e o mundo indo um pouco de encontro a essas políticas pautadas nos Estados Unidos. 87 e 88, em Viena, você teve outra convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de narcóticos e substâncias psicoativas. Pode ser considerado o principal instrumento de cooperação multilateral para o combate ao tráfico de drogas ilícitas. Então a gente ainda estava num momento que o mundo estava bastante preocupado com essa questão. Não que hoje em dia a gente ainda está bastante, mas havia essa política unilateral de combate ao uso de substâncias. 15 de novembro de 2000, a gente já atravessou um século. A Resolução 5525 aprovou a Convenção contra o Crime Transacional Organizado. Esse documento ele estabeleceu que será considerado como parte do crime organizado qualquer grupo estruturado com o objetivo de praticar uma ou mais atividades criminosas para obter direta ou indiretamente benefícios financeiros ou outros benefícios materiais. O Brasil ele vivia um endurecimento da guerra às drogas a partir dos anos 90 e no início dos anos 2000. Tem um filme muito bacana que retrata isso, que é o Notícias de uma Guerra Particular. O diretor é o João Moreira Salles. Ele já no ano de 97,
ele trazia à tona a guerra às drogas nos morros do Rio de Janeiro, com muitos jovens, né, atuando no tráfico, polícias especiais. Hoje você tem o BOPE indo lá nos morros, aquele tiroteio danado e ninguém se entendia. Nessa ilusão de que vai acabar com o tráfico através da força, né? Recentemente, há 10 anos já, você teve o Tropa de Elite, que também falou muito sobre isso, né? Um grande filme brasileiro. Em 2006, você teve uma nova legislação no Brasil, a Lei 11.343, que visou acentuar a distinção entre o usuário e o traficante. Ou seja, se uma determinada quantia você era autuado como usuário e outra determinada quantia enquanto tráfico, ou quanto traficante. Mas essa distinção, ela era muito subjetiva, ela gerava muitas armadilhas, o critério não era tão estabelecido e, enfim, não deu muito certo. A população carcerária do país, após essas políticas, a intensificação no final dos anos 90 e 2000, ela dobrou durante a primeira década do século XXI. Então você tinha em 2010, 21% dos presos, eles estavam presos por conta do tráfico de drogas, né? Houve aí um inchamento das cadeias, né, no Brasil. Então, a economia do tráfico no Brasil. O Brasil se destaca não mais como uma rota privilegiada para o tráfico de drogas, mas como produtor, consumidor e exportador de drogas, além de oferecer novas alternativas de drogas para o mercado interno e externo. Se estima que o faturamento anual da venda no varejo da maconha, cocaína e do crack na cidade do Rio de Janeiro possa chegar a 633 milhões de reais. É muito dinheiro, né? O tráfico de drogas, alguns dados para a gente pensar nas questões econômicas que a droga ela circula, né? O tráfico de drogas, ele movimenta cerca de 500 bilhões de dólares por ano. É uma quantia equivalente ao PIB brasileiro, país continental. Você tem a circulação da economia de drogas circulando nos meios financeiros, incluindo bancos e bolsas de valores, né? Alguns banqueiros famosos, alguns grandes bancos, como o Banco Suíço, o Banco de Boston, também tem grandes lucros com os narcotraficantes. O narcotráfico é a segunda mais importante atividade comercial do mundo, perdendo apenas para o comércio de armas, mas ficando à frente do petróleo ou gastos mundiais anuais com roupa, moradia e alimentação. Segundo, só perdendo pro de armas. O motor de todas as atividades do crime organizado, que inclui tráfico de armas, de pessoas, material biológico e nuclear, contrabando, exploração de prostituição e jogo clandestino, né? Então ele estimula toda uma rede de outros aspectos no mundo. Um relatório da OMS recente de 2015, ele vê que após um século aí de uma tentativa de proibição, a prevalência do uso de droga ela continua estável no mundo todo. O cultivo global de ópio aumentou desde o final da década de 30. Se estima que um total de 246 milhões de pessoas, um pouco mais de 5% da população mundial com idade entre 15 e 64 anos, tenha feito um uso de drogas ilícitas em 2013. Cerca de 27 milhões de pessoas fazem o uso problemático de drogas, das quais quase a metade são pessoas que usam drogas injetáveis, coisa que aqui no Brasil não existe tão intensamente, né? A gente tem o crack, a cocaína, entre outras substâncias, principalmente talvez o álcool, que não está nesse número aqui, nesse dado, a gente está considerando as drogas ilícitas, né? Mas, enfim, na Europa, em outros países, você tem um uso de droga injetável muito mais intenso. Em torno de 32,4 milhões de pessoas, ou quase 1% da população adulta no mundo, usam opioides farmacêuticos e opiáceos como a heroína e o ópio. Em 2014, o potencial de produção mundial de ópio alcançou quase 7 mil toneladas.
aliás, mais que 7 mil toneladas, o segundo maior nível desde a década de 30, principalmente devido ao aumento significativo do cultivo no Afeganistão, que é o principal produtor. Deixa eu tirar aqui. A apreensão global de heroína, por sua vez, ela aumentou 8%, enquanto a apreensão de morfina ilícita diminuiu entre 26%, de 12% a 13%. Então, o que a gente pode ir concluindo desse relatório mundial, né? Mais um dado. O cultivo de planta de coca continua a diminuir em 2013, alcançando o menor nível desde 90. Ok, com a prevalência de 0,4% da população adulta global, o uso de cocaína continua alto na Europa Ocidental e Central, na América do Norte e na Oceania, ainda que dados recentes demonstrem uma tendência global ao declínio. O uso de maconha está crescendo e continua alto na África Ocidental e Central, na Europa Ocidental e Central, na Oceania e na América do Norte. Dados de 2013 demonstram um aumento na quantidade de ervas de maconha e de resina de maconha apreendidas em todo o mundo, alcançando 5.764 toneladas, respectivamente, né? De maconha 5.764 e de resina de maconha 1.416 toneladas. Então, tudo isso é para a gente pensar como a guerra às drogas não conseguiu cumprir o seu objetivo. O consumo ele foi aumentando, né? Isso abriu perspectiva para a gente, foi abrindo perspectiva para a gente pensar em algumas outras maneiras, né, de se lidar com essa questão. A metanfetamina dominou o mercado global de drogas sintéticas e está se expandindo no leste e no leste-sul da Ásia. Apreensões desde 2009, as quais quase dobraram em 2011, 2012 e continuaram em alto nível em 2013, apontaram para uma rápida expansão no mercado global. Por volta de dezembro de 2014, um total de 541 novas substâncias psicoativas têm sido relatadas por 95 países. Então tem muita droga aí que o povo está inventando. Os grandes oligopólios de produção e comercialização de drogas ilícitas, né? De acordo com dados da OMS, você teve no Brasil um aumento do consumo de álcool nos últimos anos, né? Uns 25 países com crescimento mais acentuado no consumo de bebida. Acho que isso não é muito difícil da gente perceber, né? Você tem aí um forte apelo de propaganda, um forte apelo publicitário, né? De consumo de álcool. E isso gera como consequência, né? Também como um apontamento da OMS, o consumo relacionado ao consumo de álcool que ocasiona mais homicídio, mais afogamento e mais acidente de trânsito, né? Devido com pessoas com consumo de bebida alcoólica, né? Então, a gente tem que pensar também por que esse critério também do álcool e da droga, o que causa mais problema e mais transtorno, né? Você também tem, pela OMS, uma sólida associação entre pobreza e a prevalência de tabagismo no mundo. Então, a gente falou um pouco da política do século XX de guerra às drogas, de proibição dos grandes tratados internacionais e uma revisão de todo esse aspecto nas primeiras décadas agora do século XXI. Eu vou falar de alguns países que reviram a sua legislação e que tiveram algumas experiências. Portugal, desde o ano de 2001, ele foi um país que descriminalizou o consumo de droga. Lembrando que descriminalizar não é legalizar, descriminalizar é a pessoa que for pega portando drogas, ela vai provavelmente passar por um tratamento, ela vai ter uma pena administrativa, né? Não uma pena criminal. E houve queda, apesar dessa descriminalização, os dados de Portugal, houve queda no número de usuários lá. Então, Portugal também desmistificou o aspecto de que descriminalizar ou mesmo legalizar, ele necessariamente vai aumentar o consumo de substâncias psicoativas, né? Você teve uma outra experiência aqui na América do Sul, que foi o Uruguai. O Uruguai, ele legalizou o cultivo, a comercialização e a distribuição da maconha. De acordo com os dados, né, uruguaios, foi reduzido a zero o número de mortes ligadas ao comércio da droga, né?
A droga não estava mais na mão do tráfico e sim nas farmácias, né? Essa é a experiência uruguaia de alguns anos aí. Você também tem a experiência holandesa. A Holanda, famosa pelos seus coffee shops, né? Então ela tem um consumo de maconha liberado em algumas áreas específicas, justamente os coffee shops. Os Estados Unidos e a Austrália, ela legalizou a maconha em vários estados, né? São países grandes, então você ainda tem nos Estados Unidos alguns estados qual é proibido e alguns que teve a maconha legalizada, tanto no aspecto medicinal quanto no aspecto recreacional. E o Brasil, você tem o Supremo Tribunal Federal, desde 2015, julgando a descriminalização de todas as drogas. Esse julgamento está parado no Supremo há 2 anos, né? E a população e uma boa parcela da sociedade está com alguma expectativa nesse aspecto. Alguns tipos de tratamento de droga no Brasil. A gente vai falar um pouco do tratamento, né? Você tem as comunidades terapêuticas que partem da perspectiva de abstinência total. Então, as comunidades terapêuticas, muitas delas, boa parte delas ligada às igrejas, elas têm uma perspectiva de que a pessoa ela vai passar um tempo isolado da sua vida, da sua família, para se desintoxicar e se reorganizar psiquicamente, ou mesmo para encontrar espiritualidade. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser 3 meses, recebendo visitas periódicas ou não, né? Então a ideia é de que ela reflita, que ela se isole do ambiente a qual ela estava fazendo um consumo abusivo de droga, para justamente ela voltar para a sociedade com uma outra cabeça. O tratamento ela vai um pouco nessa linha, né? Esse tipo de tratamento, assim, alguns tensionamentos, alguns questionamentos que a gente pode fazer. Primeiro, né, a quantidade de clínicas clandestinas que existe no Brasil, infelizmente, são muitas. Então, algumas pessoas perceberam que você pode lucrar bastante com o desespero de algumas famílias que estão não sabendo bem como cuidar daquele familiar que é usuário de substâncias psicoativas, e elas vão pagar, às vezes, o dinheiro que não tem para manter a pessoa num lugar ali isolado, para respirar um pouco, para conseguir dormir à noite, porque antes ela ficava preocupada achando que a pessoa poderia estar muito mal, né? Poderia morrer a qualquer momento, enfim. Existem diversos casos. Algumas comunidades terapêuticas, infelizmente, clandestinas, lucram com esse desespero, cobrando mensalidades caríssimas e não tendo um tratamento muito adequado. Alguns ambientes assim impróprios, a gente ouve inúmeros relatos, né? Como eu disse no começo do vídeo, eu mesmo trabalho num CAPS, que é o terceiro item, né? Um CAPS, que é um serviço de porta aberta. Então a ideia é que a pessoa tenha livre acesso no serviço e ela possa optar, mas optar conscientemente se ela vai fazer o consumo ou não, mas não é tão simples assim, né? Eu diria que o CAPS ele vai servir como uma rede pública, né, para o cuidado das pessoas com o consumo de substâncias psicoativas, uma rede dentro do SUS. Ele vai servir como um serviço que a pessoa vai lá, se ela estiver em situação de rua, ela vai tomar um banho, ela vai limpar a ferida, ela vai tomar remédio, ela vai conversar com o terapeuta, ela vai ter uma série de possibilidades, de coisas para ela aprender, para ela fazer, ela vai, com o auxílio dos profissionais, tentar retomar o contato com alguns familiares, né? Algumas outras pessoas, elas vão ao CAPS querendo conversar com o terapeuta, querendo falar de algumas outras coisas, e
E a gente vai tender a ver a droga, esse sofrimento devido ao consumo de droga, como um sintoma de uma causa um pouco maior, que podem ser causas sociais, emocionais, familiares, sociais, das quais as pessoas vão tentar, através do autoconhecimento, vão se cuidar, vão se olhar, estimulado por terapeutas, para melhorar e não se ver tão dependentes daquele consumo de substâncias. Muitas vezes essas pessoas, embora a redução de danos ela não tenha como pressuposto uma abstinência total, mas as pessoas, muitas vezes elas vão perceber que elas de fato não podem utilizar substâncias, ou por um bom tempo elas vão tentar se manter longe do consumo das substâncias, porque de fato elas se desorganizam psiquicamente, elas acabam não tendo um controle após o consumo daquelas substâncias. Você também tem os grupos de AA, os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos, que também vai na linha da abstinência. São grupos de ajuda mútua, iniciados também nos Estados Unidos, é um modelo que a gente importou deles, que as pessoas, elas fazem um depoimento, elas visam se ajudar e partem do pressuposto de que é uma doença irrecuperável e que elas têm que viver um dia após o outro e aos poucos se libertando daquele mal. Então são algumas perspectivas um pouco diferentes dos tratamentos, né? Alguns vão se dar bem com uns, outros com outros, né? Mas a tendência é a sociedade perder um pouco esse olhar tão rígido, numa ilusão de que não se vai ter nenhum tipo de consumo, haja visto, como a gente pensou hoje, de que o consumo atravessa inúmeras sociedades, né? O uso de substâncias psicoativas, ele está presente em inúmeras sociedades, tá bom? Então, se você tem mais interesse no assunto, conheça a pós-graduação da vida mental, tanto em dependência química quanto em saúde mental. Você também pode entrar em contato com o nosso e-mail, cursos@vidamental.com.br, e os telefones aí na tela. Também tem o link abaixo para você clicar. E eu me despeço por aqui. Muito obrigado e até mais.